Oh Espírito Santo de Deus, meu Deus, meu Pai, vem operando aqui em nosso meio, meu Deus. Vem agindo com teu poder maravilhoso, meu Deus. Vem fazendo a transformação que o Senhor quer, meu Pai. Vem agindo poderosamente, meu Deus. E que o controle seja sempre teu, Pai. E que sejam as palavras do Senhor e não as minhas, meu Deus. E que toda honra e toda glória seja dada a ti, meu Pai. Pois que diminua eu para que o Senhor cresça, meu Deus. E opere em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dá salva de palmas para o Senhor. Amém. Boa noite para todos. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmão, por favor. Fique à vontade. Na casa de Deus. Amém. Para todos que estiverem nos assistindo, que a paz do Senhor esteja convosco e que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, em nome de Jesus. Irmãos, todos bem? Glória a Deus. E vai ficar melhor, amém? Glória a Deus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 9. 1 Samuel, capítulo 9. Primeira Samuel, capítulo 9. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Deus. Todos acharam? Amém? Irmãos, todos acharam, né? Amém? Então, irmãos, dá uma olhadinha aqui para mim assim, olha, veja só. Aqui tem assim, nem sempre é fácil a gente sair do primeiro plano de Deus para o segundo, mesmo sendo direção de Deus. Nem sempre é fácil. Mesmo a gente sabendo que é direção de Deus, a gente sair do primeiro plano para o segundo. Como diz a palavra dele, né? A glória da segunda casa é maior do que a primeira. E sempre a gente tem medo do grande às vezes. Então por isso que algo às vezes impede que a gente saia do primeiro para o segundo plano. Porque sempre o primeiro plano de Deus vai ser maior nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então vamos ver aqui 1 Samuel capítulo 9 e vamos ver a trajetória de um homem aqui que Deus iniciou um plano com ele e o segundo era bem maior. E aí para esse segundo acontecer na vida dele, o Espírito Santo trabalhou fortemente com ele e fez algumas mudanças para que o segundo plano começasse a acontecer na vida dele. E assim é na nossa vida, irmão. O Espírito Santo precisa trabalhar no nosso coração para que o segundo plano comece a acontecer em nossas vidas, amém? Porque sempre Deus está renovando, sempre Deus tem algo maior para nós, amém? Glória a Deus. Então, 1 Samuel, o capítulo é o 9, versículo 1, diz assim: E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, Zeró, filho de Becorate e filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alertado em força. Ao versículo 3. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul, seu filho: Toma agora contigo um dos moços, e levanta-te, e vai a buscar as jumentas. Ou seja, era um plano simples. O pai queria que o filho fosse em busca de uma jumenta que se perderam. Era um plano muito simples na vida de Saul. Só que Deus tinha um segundo plano bem maior para Saul. E Saul seguiu esse plano até no momento que ele se encontrou com o homem de Deus. Eu não vou ler aqui a história toda, porque ela é um pouco comprida. Mas dá para entender que ele iniciou o primeiro plano, em busca dessa jumenta. Amém? Aí no versículo 9, no versículo 16, dá um pulinho, no capítulo 9, versículo 16. Ele diz assim, eu estou adiantando um pouco para a gente ir para a história. Ele diz assim, todos acharam? 9,16 diz: Amanhã, a esta hora, te enviarei um homem da terra de Benjamim,
o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. Versículo 17. E quando Samuel viu quem, irmão? Viu Saul, o Senhor lhe disse: eis aqui o homem a quem já tenho dito, este dominará sobre o meu povo. Aqui começou o segundo plano de Deus na vida de Saul. Deus, quando Saul começou a sair para o primeiro plano de buscar a jumenta, de ir atrás daquela jumenta do pai, Deus falou aqui com Samuel e disse: olha, vai vir um homem até você, e é este homem que eu vou usar para livrar o meu povo, porque o clamor do povo já chegou até a mim. Amém? Dá um pulinho para o capítulo 10. Capítulo 10. Vamos ver o versículo 1. Então tomou Saul, aqui começa o segundo plano na vida de Saul. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: porventura te não tenho ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Tem tradução que diz rei, né? Então, dá um pulinho aí para o versículo, aí o 17 diz, o versículo 17, o versículo 6, dá um pulinho para o 6. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudará em outro homem. Olha, irmãos, às vezes, para o segundo plano de Deus acontecer na nossa vida, é preciso que o Espírito Santo de Deus transforme nós em outra pessoa. Para você ver que quando ele se encontrou com Saul, quando ele se encontrou com Samuel, e Samuel ungiu ele, ele já estava no segundo plano de ser o quê? Rei de Israel. Mas ele precisava de algo, ele precisava ser o quê? Transformado em outra pessoa. Irmãos, talvez o segundo plano de Deus não aconteceu ainda, porque precisa haver essa transformação na nossa vida. Amém? Às vezes Deus iniciou um plano com você. O primeiro plano era de Deus também na vida de Saul. Só que lá na frente, quando ele teve um encontro com um homem de Deus, se iniciou o quê? Um segundo plano. Irmão, sempre que você encontra com um homem de Deus, você tem que estar ligado no Espírito Santo, porque ele pode te dar uma palavra, que é Deus te dando uma nova direção. É Deus te mostrando um novo caminho. É Deus querendo algo novo para você. É Deus querendo fazer você grande. É Deus querendo tirar você da zona de conforto, ou seja, de algo pequeno, e te colocar em algo grande. Isso aconteceu com ele. Aí, continuando aqui no 7. E há de ser que quando estes sinais te vierem, faz o que achar a tua mão, porque Deus é o quê? Contigo. Irmãos, quando esses sinais da palavra de Deus chegar a você, você pode fazer porque Deus é contigo. E às vezes a gente não sai do primeiro plano para o segundo com medo, achando que Deus não está conosco. Mas Deus está. Amém? Pode ter certeza. Deus sempre vai estar renovando na sua vida. Deus sempre vai estar trazendo algo novo para nós. Deus sempre vai estar querendo a gente crescendo, sendo maior, sendo grande na presença dEle. Amém? Aí, continuando aqui no versículo, eu vou dar um pulinho, aí volta aqui no 9, no versículo 9, continuando no versículo 9. E sucedeu, pois, que, virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o quê, irmão? O coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram aquele mesmo dia. Você vê que aconteceu já duas coisas aqui. Saul foi transformado num novo homem e foi preciso Deus transformar o quê? O coração dele. Amém? Porque às vezes o nosso coração, irmão, ele fica preso ao primeiro plano de Deus. Às vezes a gente fica ali
Deus querendo algo novo na nossa vida, mas a gente fica com o coração preso àquilo. Então, o Espírito Santo, quando se apoderou dele, transformou ele num novo homem, mudou o coração dele para começar ele a fazer a vontade de Deus, para fazer aquilo que Deus tinha projetado para ele. Todo o início disso aqui, desses projetos aqui, era de Deus na vida de Saul. Assim é conosco. Desde o dia que você aceitou Jesus, toda a sua trajetória vem de Deus. Nós não sabemos o amanhã, o que é que Deus vai escolher para nós. Eu mesmo, quando eu aceitei Jesus e vim para Jesus, jamais eu imaginaria que eu ia pregar a palavra de Deus. Eu digo, eu vou ficar quietinho lá no... Mas Deus tinha algo maior, e o maior sempre causa algum medo. Às vezes causa alguma dúvida. É de Deus mesmo? É algo tão grande? Será que eu sou merecedor disso tão grande? Então, quando Deus mandou Samuel ungir Saul, Saul ainda não estava preparado para esse algo grande. Precisou disso. Por que Saul não estava? Se você vê no capítulo 9, volta um pouquinho para o capítulo 9 e vê o versículo 20. No capítulo 9, o versículo 20. Olha por que Deus mudou o coração de Saul. A resposta está aqui no capítulo 9, versículo 20. Você vai entender aqui. Por que que as coisas novas, às vezes, não acontecem na nossa vida? Porque a gente fica pegado nas coisas velhas. Olha só, capítulo 9, versículo 20. Aí diz assim, ó, olha o que Deus fala para ele. Enquanto as jumentas que há 3 dias se te perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel? Porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai? Olha que precisava mudar o coração de Saul, porque no coração dele ainda estava o primeiro plano, no coração dele ainda tinha o quê? Eu tenho que encontrar o quê? As jumentas. E às vezes, irmão, Deus tem algo tão grande para a gente, mas a gente ainda não se livrou, ainda não tirou do coração as coisas velhas. Às vezes Deus quer te abençoar tanto, às vezes Deus quer nos abençoar, mas a pessoa ainda tem no coração uma coisa que já foi resolvida. Olha o que ele disse aqui, por que te ocupa, né? É o que ele disse aqui, e quanto às jumentas que há 3 dias se perderam, não ocupe o teu coração com isso. Irmão, não ocupe mais seu coração com coisas que já está resolvida. Amém? O que passou, passou. Deus tem algo maior para você. Deus tem algo grande. E às vezes a gente deixa de receber o grande porque está ocupando o coração com algo que já foi Deus que resolveu. Nós estamos aqui porque o primeiro plano Deus já resolveu. Esse segundo plano é bem maior para nós, né? Como diz a palavra, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. E aí teve que o quê? Teve que o Espírito Santo de Deus trabalhar em Saul para que Saul recebesse a unção de rei e assumisse o quê? O papel de rei. Olha, irmão, essa tradução aqui do versículo 20, tem uma tradução que diz assim, olha só, como Deus tem algo maravilhoso para nós, e às vezes o nosso coração é ocupado com coisas que já foram resolvidas, e a gente acaba perdendo. Esse versículo aqui, 20, numa tradução, na Nova Almeida atualizada, diz assim, ó, o versículo 20, quanto às jumentas que se perderam há 3 dias, não se preocupe com elas, porque já foram encontradas. E para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel, será que não é para você e para toda a casa de seu pai? Olha só, Deus tem algo precioso reservado para nós, irmão. Olha o que ele está dizendo aqui. Será que tudo que é precioso em Israel não está reservado para você, para a sua casa, para a casa do teu pai? E às vezes, irmão, nós deixamos este algo precioso de Deus, porque fica apegado às coisas que já foram resolvidas. Tem pessoas que não esquecem uma mágoa, já foi até resolvido, mas ele ainda está guardando no coração. Tem pessoas que não esquecem o primeiro emprego. Deus tem um emprego bem melhor para ele, com um salário melhor, mas ele ainda tem um segundo aonde?
Está ocupado aonde? No coração. Tem pessoas, às vezes, que não é feliz num relacionamento, porque tem o primeiro ainda no coração. Irmão, quando é o plano de Deus, Ele sempre vai ter o melhor para nossas vidas. Amém? Então, não ocupe a sua mente, não ocupe o seu coração com aquilo que já foi resolvido. Com aquilo que Deus já fez por você. Para você ver aqui que Ele não encontrou, não foi Ele que encontrou. Ou seja, foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus que devolveu a jumenta para o pai dele. Ou seja, foi o próprio Deus que resolveu o problema. Porque o plano de Deus, na verdade, na vida de Saul, era bem maior do que o primeiro. Amém, irmão? Essa palavra é uma palavra um pouco curta, mas o título é: nem sempre é fácil sair de um plano e seguir outro, mesmo sendo na direção de Deus. Amém? Então, que isso fique guardado no seu coração. Deixa o Espírito Santo trabalhar no nosso coração. Deixa o Espírito Santo fazer a mudança que Ele quiser fazer. Você vê que Ele transformou Saul aqui, o versículo 6 do 10 diz assim: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudará em outro homem. Deus quer fazer tudo novo nas nossas vidas, irmão. Amém? Deus quer fazer algo grande em nossas vidas. Deus quer você reinando. Deus quer você prosperando. Deus quer você crescendo. Não deixa que nada atrapalhe o segundo plano de Deus na sua vida. Amém? Porque eu tenho certeza, irmão, se você deixar o Espírito Santo trabalhar no teu coração, se você deixar o Espírito Santo de Deus transformar você e mudar o seu coração, os sinais de Deus começam a aparecer na tua vida. E você começa a ver Deus operar grandemente, não só em você, mas em você e em toda a sua casa. Amém? Como ele disse aqui, o que é precioso em Israel está reservado, está guardado para você e para toda a tua casa. Irmão, Deus sempre tem o melhor para nós. Amém? Tudo que acontece na nossa vida, se vem da direção de Deus, é para o melhor. E às vezes a gente não sai porque a gente fica ou com medo ou na zona de conforto, né? Acha que está bom ali onde está. Não. A gente deve seguir a direção de Deus, deve buscar, deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida. Às vezes a gente quer vir para a igreja, frequentar a igreja, mas Deus quer mudar o seu coração. Deus quer transformar você. Deus quer fazer de você um novo homem, uma nova criatura. Deus quer fazer de você um filho, uma filha dele. Amém? E é preciso que Ele faça isso no nosso coração. A gente não pode deixar nada mais do que já foi resolvido preso no nosso coração. Porque isso impede o agir de Deus e o melhor de Deus e o que está reservado para nós. Amém? Glória a Deus. Todos entenderam? Amém? Dá uma salva de palmas para o Senhor.